O primeiro dia de trabalho nem sempre é uma experiência agradável. Apenas pare, pense e tente lembrar do seu primeiro dia no seu emprego, fazendo algo que você gostava e que podia te levar a algum lugar na vida. Você provavelmente estava deslocado, sem jeito ou até nervoso e ao mesmo tempo queria causar uma boa impressão. Agora imagine que esse seu primeiro emprego é ficar preso dentro de um cage com alguém que tem treinado por meses e até anos só para poder te enfiar porrada. Realmente parece um dia difícil, mas se você for bom o suficiente para se tornar um campeão mundial ou um lutador de elite, você vai lidar com a estreia ruim e dar a volta por cima. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Vamos lembrar de lutadores que, apesar do talento para MMA, acabaram perdendo em sua estreia no esporte. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e este é o top 10 de lutadores que perderam sua estreia no MMA profissional. Número 10, Mark Hunt. Mark Hunt passava longe de ser um novato quando ingressou no MMA em 2004. O gordinho tinha vencido um Grand Prix do K1 e já tinha competido em mais de 40 lutas de kickboxing contra nomes como Mirko Cro Cop e Rei Sefo. Logo, com essa experiência toda, ele não foi escalado para enfrentar um desconhecido que poderia representar um assassinato sancionado. Ao invés disso, o Pride deu a Hunt um adversário legítimo, o ex-judoca medalhista de ouro olímpico Hidehiko Yoshida, que já tinha enfrentado nomes como Vanderlei Silva e Royce Gracie. Era um striker das antigas contra um cara da luta agarrada. Yoshida gostava de exibir seu kimono em faixa preta na época que isso era comum. Ele conseguiu a derrubada contra Hunt e ameaçou com finalizações imediatamente até que ele encaixou uma chave de braço limpa, forçando Hunt a desistir. Embora não seja até hoje um especialista na luta de chão, Hunt estava claramente muito menos preparado na época para se defender das tentativas de chave de braço de seu oponente, o que o levou a uma rápida derrota em sua primeira luta no MMA. Número 9, Masakatsu Funaki. Wrestler profissional que virou lutador, Masakatsu Funaki topava qualquer negócio. Além de se tornar um astro japonês da luta, ele também foi cofundador do evento de MMA Pan Crazy e também se tornou um dos primeiros grandes nomes do esporte. Em meados dos anos 90, ele derrotou alguns dos maiores lutadores de sua época, mas primeiro surgiu Wayne Shamrock. Pois é, nesse tempo, Ken Shamrock costumava usar seu nome do meio. Os dois se enfrentaram na luta principal do evento inaugural do Pan Crazy, que, para vocês terem uma ideia, foi realizado apenas alguns meses antes do UFC 1, onde os dois fizeram suas estreias no MMA. Uma luta em que Funaki recebeu como boas-vindas um chute poderoso de Shamrock nos primeiros segundos. Embora tenha sido um duelo competitivo, Shamrock acabou tendo o braço erguido, finalizando Funaki com um triângulo de braço, o que fez de Funaki um 0-1 no MMA profissional, iniciando o primeiro de muitos eventos que fizeram de Shamrock uma estrela mundial. Funaki se vingaria de Ken um ano depois, embora Shamrock finalmente vencesse a luta pela trilogia no final de 1994. Independentemente disso, Funaki é um bom exemplo de pioneiro do MMA, com sua história começando anos atrás, perdendo para outro pioneiro. Número 8, Ronaldo Jacaré. Já com títulos mundiais de jiu-jitsu na conta, Jacaré começou sua carreira no MMA numa posição mais forte do que a maioria dos lutadores. E é até justo pensar que o alto nível de jiu-jitsu seria o suficiente para ele começar com o pé direito. Mas sua primeira luta foi contra ninguém menos que o ex-desafiante ao cinturão do UFC, Jorge Patino Macaco. O duelo entre os dois donos de apelidos animais foi marcado. E a única luta de Jorge Patino no UFC aconteceu contra o então campeão Pat Millett. Mas independente da derrota no UFC, Patino tinha como vantagem contra Jacaré uma experiência enorme, com mais de 20 lutas profissionais e já era faixa preta há pelo menos 5 anos. Tudo isso significa que talvez ele não fosse o melhor adversário para um novato no MMA. O duelo encabeçou o primeiro evento da história do Jungle Fight, que se tornou um dos maiores eventos nacionais já vistos. E Jacaré merece crédito, pois no início da luta ele não se intimidou mesmo com a diferença de experiência, mas isso foi antes de uma combinação derrubar Jacaré e deixá-lo momentaneamente imóvel. O resultado representou o início de uma excelente carreira no MMA com um nocaute surpreendente que Jacaré sem dúvida nenhuma deixou para trás. Número 7, Rafael dos Anjos. Embora parecesse já ter uns 30 anos, dos Anjos fez sua estreia no MMA antes dos 20, com 19, e só para piorar ele fez a sua estreia na casa do rival. A luta foi uma verdadeira guerra com Dos Anjos e seu oponente Adriano Abu saindo na porrada do jeito que o povo gosta. E foi uma luta absolutamente interessante, uma vez que se tratavam de dois lutadores começando suas carreiras na mesma noite. Assim como já vimos Dos Anjos fazendo tantas vezes em sua carreira no MMA, ele pressionou e estava se dando melhor nas transições de wrestling, mas de alguma forma até hoje surpreendente ele acabou perdendo na decisão dividida dos juízes. Um cara que hoje trabalha como segurança na prisão foi o responsável pela primeira derrota da carreira de Dos Anjos. Se é que dá para tirar algo de positivo dessa estreia, que foi um ótimo aprendizado para Dos Anjos, que o ajudou a se tornar um lutador espetacular que se tornou campeão do UFC uma década depois. Número 6, Andrei Arlovski. Para os fãs de MMA das antigas esse caso é infame, mas é tão bom que merece ser recontado.
Ex-campeão dos pesados e veterano do UFC, Andrei Arlovski fez sua estreia no MMA profissional em 1999. Sua primeira luta aconteceu no M1 Global, uma promoção que abrigou alguns dos maiores nomes do MMA vindos da Europa e da Rússia. Mas, como o título desse vídeo sugere, as coisas não começaram bem para o Pitbull. Ele estreou contra Vyacheslav Detsi, um cara que acabou sendo preso e enviado a uma clínica psiquiátrica por promover visões nazistas. Um cara absolutamente assustador. Bom, embora o duelo não tenha se desenvolvido como uma demonstração do alto nível do MMA, parafraseando o comentarista da luta, Bas Rutten, Detsi nocauteou Arlovski de forma chocante com um direto de direita. E com todo respeito ao ex-campeão, mas uma estreia no esporte dificilmente poderia ser pior do que essa. Mesmo assim, Arlovski deu a volta por cima um ano depois no M1, vencendo um torneio e depois conquistando o título dos pesados do UFC em 2005. Isso tudo depois de um início de carreira para se esquecer. Número 5, Forrest Griffin. Não existem muitos lutadores por aí que podem afirmar ter tido uma estreia profissional mais dura do que Forrest Griffin. Enquanto trabalhava como policial, estudava ciências políticas na Universidade de Geórgia e fazia malabarismo para encaixar os treinos de MMA na sua rotina, Forrest recebeu a oferta de um sonho ou de um pesadelo, dependendo de como você enxerga tudo isso. O rival seria Dan Severn. Sim, aquele cara que foi campeão de 2 torneios do UFC com 47 vitórias e apenas 6 derrotas até 2001, quando eles se enfrentaram. Ainda assim, Griffin aceitou o desafio com $250 em disputa. No duelo, Severn impôs uma clínica pesada de wrestling para dominar o futuro jovem talento e conquistar a vitória na decisão. De lá pra cá, os dois foram introduzidos no Hall da Fama do UFC, com Griffin se tornando uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do UFC após sua participação na primeira temporada do The Ultimate Fighter, onde ele protagonizou uma guerra com Stephan Bonner e anos depois conquistou o cinturão dos meio pesados em 2008. Apesar de começar sua carreira com uma derrota, Forrest cita os primeiros minutos no cage diante de uma lenda como aqueles que o fizeram perceber que ele tinha nascido para lutar MMA. Número 4, Renan Barão. Infelizmente não se pode negar que a carreira de Renan Barão entrou em queda livre nos últimos anos, mas em determinado momento o brasileiro assumiu uma posição no topo do esporte, acima dos melhores lutadores do planeta. Mas tudo começou em 2005, quando ele tinha 18 anos e se viu lutando pela primeira vez contra o rival de 23, João Paulo Rodrigues. E mesmo que a luta completa não esteja disponível na internet, Barão perdeu por decisão unânime dos juízes naquela noite. Em comparação com alguns dos nomes já citados por aqui, perder por decisão na estreia é longe de ser algo desastroso. Mas isso claramente acendeu algo dentro de Barão quando ele voltou a lutar no mês seguinte e iniciou uma sequência invicta incrível. O brasileiro lutou 33 vezes consecutivas sem saber o que é derrota, sustentando uma sequência que o levou até o título peso galo do UFC, batendo nomes como Uriah Faber em 2 ocasiões diferentes. No auge de sua carreira, Barão chegou a ser o 3º colocado no ranking peso por peso do UFC. Depois da sua estreia, ele ficou quase que uma década sem perder uma luta sequer. Número 3, Kazushi Sakuraba. Dos treinos de wrestling por alguns anos, passando pela ideia de fazer pro wrestling, até chegar ao esporte em crescimento chamado MMA no Japão no início dos anos 90, Kazushi Sakuraba finalmente migrou para a modalidade em 1996. E embora ele tivesse sido avisado para iniciar sua carreira contra alguém em posição parecida, com menos experiência, o futuro Hall da Fama do UFC não estava interessado em começar devagar. Ele estreou no MMA contra Kimo Leopoldo, que não só tinha vantagem significante corporal, mas também tinha vantagem na experiência, uma vez que ele já havia feito lutas famosas contra Ken Shamrock e Royce Gracie. Embora tenha deixado no ar um tom duvidoso por diversas questões e uma finalização bem incomum, com Kimo vencendo por finalização, Sakuraba passou os 14 anos seguintes sem ser finalizado no MMA, mas aquele resultado ainda é uma derrota oficial. Sakuraba ficaria invicto depois disso por 11 lutas, ganhou o apelido de Caçador de Gracies depois de vencer 4 membros da família em apenas 13 meses, incluindo a histórica luta com Royce que durou 90 minutos, e se tornou um verdadeiro ícone mundial da luta. Número 2, Cris Cyborg. Mesmo sendo uma das lutadoras mais assustadoras do MMA feminino, ao menos até o fim de 2018, de uma forma chocante, Cris Cyborg faz parte da lista de atletas que perderam em sua estreia profissional. Era 2005 e aquela Cyborg de 19 anos começou sua carreira de MMA com apenas 3 ou 4 meses de treinos nas costas. Ainda assim, estamos falando de Cris Cyborg e é normal você achar que ela passaria ilesa em seu primeiro teste. Ela começou o combate com a ferocidade que ficou conhecida anos depois, partindo para cima da rival, mas
mas apesar de ter no corner naquela noite os companheiros de chutebox Maurício Shogun e Vanderlei Silva, ela acabou dentro de uma chave de joelho e deu os 3 tapinhas com menos de 2 minutos de luta contra a também estreante Erika Paz. Mesmo saindo por baixo, Cyborg explicou ao canal Anatomia do Lutador que foi essa luta que a fez perceber que ela tinha nascido para lutar MMA. Depois de perder na primeira luta, Cyborg ficou invicta no MMA por inacreditáveis 13 anos, chegando ao título do Strikeforce, do Invicta e do UFC ao longo do caminho. Menção honrosa para John Fitch, ex-desafiante ao título do UFC e do Bellator. John Fitch teria conquistado um lugar nessa lista, mas infelizmente não há registros de sua estreia no MMA profissional. Fitch perdeu sua primeira luta por finalização no primeiro round contra o veterano do UFC, do WEC e do Strikeforce, Mike Pyle, o que é uma estreia pra lá e tanto. Se tais registros estivessem disponíveis, ele certamente estaria no bolo de cima dessa lista. Número 1, Amanda Nunes. Lembra quando eu falei que Cris Cyborg era a lutadora mais assustadora de todos os tempos até 2018? Pois bem, é aí que Amanda Nunes entra. Nos últimos anos, nos acostumamos a ver Amanda aniquilando algumas das principais lutadoras do esporte. Ronda Rousey, Miesha Tate, Shevchenko, Cris Cyborg e até Holly Holm já sentiram o gosto da derrota nas mãos da primeira campeã dupla da história do UFC. Mas lá em 2008, quando fez sua estreia no MMA, Amanda Nunes estava do outro lado da ponte, quando sentiu o sabor da derrota pela primeira vez. Amanda imediatamente começou a luta no estilo que vemos nos dias de hoje, colocando pressão, golpes precisos, mas uma vez que Ana Maria Índia a colocou para baixo, o fim da luta já estava escrito. Sua adversária, que tinha um cartel de 5-5 na época, rapidamente encaixou uma chave de braço, forçando Amanda Nunes a desistir aos 35 segundos de sua estreia profissional. Quem diria? Aquela considerada por muitos como a melhor lutadora de todos os tempos, derrotada numa velocidade que não te permitiria nem passar um café. Depois da primeira derrota, Amanda logo virou a página, vencendo suas próximas 6 lutas por nocaute, seguindo em frente até alcançar os títulos peso pena e peso galo do UFC. E aqui vai um salve para Charlie Howard por ter escrito essa lista e para Thomas Walsh, que editou esse vídeo. Muito obrigado por assistirem e não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Nós teremos vídeos semanais por aqui e deixe o seu comentário logo abaixo. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.